querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de entendimento, conhecimento a respeito da odontologia da nova era. E para quem não sabe, odontologia da nova era é um segmento, é um programa que tem como intenção explicar para vocês a relação que existe entre odontologia e saúde de todo o corpo. Hoje em dia, vem se usando um termo mais recente, né, que é a odontologia biológica ou odontologia integrativa, né? São visões um pouco mais ampliadas daquela visão que nós temos da odontologia. Então, esse é um processo que a gente vem já aqui há bastante tempo, através dos microfones da Rádio Vibe Mundial, muito também forte no YouTube, nas mídias sociais como Instagram, Facebook, né? A gente vem promovendo esse tipo de informação porque nós sabemos que boa parte das pessoas desconhece a íntima relação que existe entre a boca e a saúde de todo o corpo. E é o que também nós chamamos de biorreprogramação bucal, uma tecnologia criada na odontologia que tem como intenção tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca. Então, por incrível que pareça, né? Não sei se você já acompanha a gente há algum tempo, isso pode ser algo natural para você. Mas basta você bater papo com seus amigos ou com alguns familiares, você vai notar que a maioria das pessoas desconhecem esta relação. Talvez porque nunca tiveram um problema que ela conseguiu notar a diferença de uma coisa e outra, talvez porque nunca passaram por uma experiência, ou talvez porque a mente delas foi programada para pensar que boca é boca, o resto do corpo é o resto do corpo. Aliás, isso faz parte de uma forma de pensar que vem sendo impressa, né, na nossa sociedade, que a gente começa a entender e pensar assim: não, quem cuida do estômago é o gastro, quem cuida do pulmão é o pneumo, quem cuida do rim é o nefro, quem cuida da boca é o dentista. Mas só para você ter uma ideia, né? Na odontologia existem mais de 10 especialidades, né? E ainda, por exemplo, odontologia biológica integrativa não entra como especialidade ainda, né? Biorreprogramação bucal ainda não entra como especialidade, porque são áreas muito amplas. Elas atuam, por exemplo, desde a endodontia, atua na parte de restauração, atua na parte cirúrgica. É uma visão ampliada de todo o processo. Mas o que elas têm em comum? Interligam as questões da boca com o resto do corpo. E muitas vezes, o problema gástrico de um paciente está sendo causado pela boca. E aí, o gastroenterologista, se ele não tiver o treinamento específico para entender que o problema pode estar sendo causado pela boca, por uma infecção num dente, ele fica remediando o problema do paciente, né? E remediar não é equilibrar. Remediar não é devolver o equilíbrio funcional. Você pode observar que a gente nem sequer fala aqui em cura, né? Porque o entendimento da cura é algo, pelo menos no meu entendimento, eu entendo assim: curar significa você retirar o problema do paciente, ele nunca mais vai acontecer. Só que quando nós falamos de corpo, do corpo humano, você resolveu um problema pontual, não quer dizer que ele não possa ter no futuro, não quer dizer que ele venha se desequilibrar no futuro e precise de ajuda de novo, né? E o trabalho de um profissional na área de saúde é buscar esse equilíbrio, devolver o equilíbrio para o corpo para que ele funcione direitinho, né? Então esse é o nosso trabalho aqui, é o nosso papel. E hoje eu quero falar para vocês, né, sobre as consultas de diagnóstico feita por via digital, né, feita online. Aí você fala: mas como que é possível uma consulta de dentista online? Eu vou explicar isso para vocês. Mas antes, eu vou passar aqui os nossos telefones para que você possa deixar aí anotado, porque as dúvidas podem surgir, ou se você já tem alguma dúvida,
você pode já mandar um WhatsApp para a gente e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Ou se você quiser alguma informação, links de outros programas que já foram para o ar, do curso O DNA do Sorriso ou coisa parecida, aí você vai mantendo esse contato conosco, tá certo? Vamos lá, ó. O WhatsApp da Odonto Balance é o 94774 4220. Repetindo, 94774 4220. E aí você já consegue falar conosco. Só lembrando que caso você esteja fora da cidade de São Paulo, deve digitar o 11. E esse programa vai ser muito interessante para você, né? Porque a gente vai falar das consultas online, né? E se você preferir também, temos o telefone fixo que é o 11 3287 7010. Certinho? Anotaram? Se não anotou, não deu para anotar agora, depois dá um pulinho lá na internet, digita lá no Google Rogério Pavan, Dr. Rogério Pavan, no instalar de dedos, você vai achar todas as informações que você precisa. Pode procurar no Instagram, pode procurar no Facebook, onde você precisar, no YouTube também, tá? A gente vem fazendo um trabalho, além aqui do programa de rádio, todos os programas de rádio, nós transformamos em um arquivo que vai pro YouTube, né? Além de ir pro YouTube, ele vai pro sistema de podcast. É um jeito da gente disponibilizar a informação para mais pessoas. E nesse sistema, e o que acontece, né? Você, no YouTube, você encontra os programas todos lá e encontra no sistema de podcast, que é aquela coisa que é só o áudio, né? Não tem a imagem, é mais ou menos como o ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial. Então, tem só o áudio, mas a vantagem é que ele não precisa esperar o horário para ouvir. Ele pode ouvir na hora que ele quiser. Ele acessa e ouve. Os veículos mais comuns é o Spotify, os mais famosos, né? O Deezer, e você pode usar o Google Podcast também, tá? É um caminho bem interessante para você se antenar, se atualizar sobre o que está acontecendo em tudo e principalmente, acho que essa é a parte mais importante, na sua saúde. Entender um pouco mais sobre biorreprogramação bucal, o que isso faz com a sua vida. Bom, quando a gente pensa numa consulta odontológica, logo a gente lembra daquele espelhinho e aquele ferrinho torto, que a gente chama de explorador, né? Então parece que é assim, né? Você sentou na cadeira odontológica, o dentista já vem com aquelas duas arminhas assim, na tua frente, segurando, e aí você já olha e fala, isso pode doer, né? Infelizmente é a primeira coisa, porque se de fato, se tiver uma área ali com uma retração óssea gengival, ou tiver uma carizinha, ele vai cutuca, dá aquela dor, né? É de fato desconfortável quando isso acontece. Mas a nossa consulta de diagnóstico, como ela é focada na parte sistêmica, ela não avalia esse tipo de coisa, né? Nós temos lá membros da nossa equipe que fazem o que a gente chama de consultas clínicas. O que são as consultas clínicas? É pegar o espelhinho e o exploradorzinho, que é o ferrinho torto, e fazer análise dos dentes, ver como é que tá o nível de gengiva, se tem alguma cárie, se tem alguma coisa, etc e tal. De qualquer forma, eu considero a melhor forma para fazer esse tipo de diagnóstico é conciliar com imagens radiográficas, né? Porque às vezes a gente encontra situações do paciente que clinicamente parece muito bom, mas entre um dente e outro, num lugar bem escondidinho, tem uma cárie se formando lá. E o negócio certo é pegar o processo no início. Mesma coisa quando se tem implantes. Às vezes, clinicamente, você olha, parece estar bem, mas aquele implante está perdendo muita estrutura óssea. Então, a vida desse implante fica comprometida. E prevenir é sempre melhor do que remediar, né? E pegar as coisas, o problema no começo é sempre melhor. Mas como é que funciona uma consulta online, né? Uma consulta feita por videoconferência de biorreprogramação bucal. Os nossos referenciais são bem diferentes dos referenciais clássicos da odontologia. Então, eu não preciso olhar, por exemplo, se o dente tem ou não tem cárie, se ele tem ou não placa bacteriana, ou coisa parecida, se a gengiva está retraída ou não, porque a nossa área de interesse é saber como que os dentinhos do paciente estão encaixados, né? Como é que eles se encaixam?
E o mais importante de tudo é como é que essa estrutura de arcada está relacionada com a parte do crânio, que é a cabeça, né? Como é que essa arcada está relacionada à cabeça? E aí nós vamos avaliar também, através de algumas imagens e perguntas que a gente vai fazendo para o paciente, nós vamos ver quais os principais sintomas, sinais e sintomas e queixas que ele tem. Então, frequentemente, as pessoas que nos procuram, elas têm quadros como dores nas costas, dor de cabeça, zumbido, elas têm torção craniana, ou síndrome da bola de boliche, elas têm dores no pé, joelho, né, para falar das dores em si, ou apresentam queimações, refluxo, apresentam ronco, apneias, né? Então, esses são os quadros mais comuns: queimação, refluxo. A criança, às vezes, atendemos uma consulta de uma pacientezinha, ela mora em Portugal, perto da cidade de Coimbra, e ela tem um quadro de adenoide, né? Então tem um quadro ali de adenoide e a indicação médica é cirurgia. E é possível tratar sem cirurgia a criança, né? Então, essa é uma coisa muito boa, tratar criança sem cirurgia. E dá para fazer tudo isso à distância hoje, né? Nós conseguimos fazer o diagnóstico e o planejamento dos pacientes à distância. Então, isso serve para os nossos queridos amigos aqui do Brasil e de outras partes do mundo também. Nós estamos hoje acompanhando pacientes em alguns pontos da Europa, pacientes nos Estados Unidos, e já fizemos acompanhamentos de pacientes, por exemplo, Líbano, Japão, China, e tivemos aí uma experiência muito interessante nessa melhoria da qualidade de vida dessas pessoas usando esses métodos. E com o processo aí da pandemia, nós tivemos esse quadro todo acelerado. Ontem, por exemplo, eu estava atendendo já numa sequência, né? Ela já está trocando seus aparelhinhos, a gente vai acompanhando. Ela está fazendo movimentos corretivos, uma paciente que mora em Lake Tahoe, na Califórnia. Então, são todos os processos que a gente consegue fazer. E é muito interessante, porque assim, às vezes um paciente que mora aqui, vamos dizer, em Minas Gerais, mora no norte do país, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, mais aqui para baixo, ou mora no norte, nordeste, né? Amazonas, Acre, e aí por aí vai. Então, ele às vezes quer saber se é um motivo certo ele vir para São Paulo, né? Se ele precisa vir para São Paulo ou se ele pode cuidar dos problemas que ele tem à distância. E os avanços da tecnologia hoje nos permitem conciliar a consulta de diagnóstico quando a gente pede exames complementares, por exemplo, né? Você pede uma panorâmica, um exame simples. Você pede uma panorâmica ou outros exames qualquer. Os centros de radiologia em todo o país estão preparados para digitalizar as imagens. A maioria deles hoje já fazem a captura da imagem de forma digital. Então, não tem mais aquele filme. Ele imprime, às vezes, o filme, ou faz o filme radiográfico que a gente conhece, mas ele já tem um sensor digital. Então, aí o aparelhinho que faz o raio-x emite lá o raio-x, faz a imagem, projeta num sensor digital e às vezes ele imprime aquela tomada digital, ele imprime naquela radiografia tradicional que a gente conhece, só para criar a radiografia física. Mas existe a possibilidade de que seja feita só digital. Qual que é a vantagem disso? A gente recebe essas imagens todas por e-mail, né? Chega no e-mail da gente, aí a gente pega, já consegue avaliar essas imagens em conjunto com o diagnóstico que foi feito na consulta, né? Ainda que todo 100% digital, e a partir disso nós conseguimos elaborar sistemas de tratamento à distância, no qual o próprio paciente pode, por exemplo, colocar e instalar um aparelhinho na boca. Não é legal isso? Eu acho muito legal, sabe por quê? Porque a gente tem a possibilidade de ajudar pessoas que estão precisando, mas que estão muito distantes daqui do nosso centro principal, que é São Paulo, né? Então elas podem, com isso, se beneficiar dos recursos que a gente tem aqui. É óbvio que o nosso plano sempre foi
expandir e levar essa informação e esse conhecimento para mais pessoas, mas isso leva um pouco de tempo, exige um pouco de trabalho e energia até que a gente consiga fazer isso tudo. Então, acho que é um avanço da tecnologia que nos coloca desta forma. Porque, vamos lá, vamos pegar um caso de um paciente que quer corrigir os dentinhos. Tem um dentinho torto, e aí ele ficou sabendo que é possível corrigir os dentes sem que seja feita, por exemplo, extrações, sem que seja feito desgastes nos dentes, sem que seja necessário, por exemplo, usar um aparelho fixo, né? Então ele vê nessa possibilidade, ele fala, puxa, isso me interessa, porque a busca da maioria dos pacientes hoje em dia é assim, ele não quer só o dente corrigido e alinhado, ele quer que esse dente corrigido e alinhado traga benefícios para a saúde dele como um todo, faça com que ele respire melhor, né? Faça com que ele tenha uma postura esquelética mais equilibrada, faça com que o sistema digestivo dele funcione melhor. Essa é a busca da maioria das pessoas que nos procuram na Odontobalance. E aí a gente segue esse processo de diagnóstico digital nessa consulta, solicitamos exames complementares, quando o paciente às vezes já tem, pode facilitar. Em alguns casos a gente combina com o paciente, se ele tem o interesse ou não, de fazer antes e depois agendar a consulta de diagnóstico. Daí eu pego a própria radiografia do paciente e mostro para ele numa videoconferência explicando o que está acontecendo, né? Então, felizmente, são recursos que nós não tínhamos, mas que hoje estão aí disponíveis e funcionam muito bem, né? E o legal é sempre manter o paciente ter um dentista na cidade onde ele se encontra, que possa continuar cuidando daquela parte que a gente não consegue fazer à distância. Por exemplo, o dentista que vai fazer a limpezinha nos dentes dele, que vai acompanhar para ver se não está aparecendo cárie, né? Se está tudo bonitinho, se ele está fazendo uso do fio dental, escovando o irrigador oral, se está fazendo tudo bonitinho, né? E a gente muitas vezes interage com esses profissionais e o nosso intuito é simples, fazer com que o paciente consiga obter o melhor resultado possível. Eu estou, por exemplo, nesse momento agora, um caso mais complicadinho, elaborando um relatório para uma dentista que é de Washington, que está tratando da nossa paciente lá, né? Então, ela está tratando da nossa paciente e ela quer saber como é que é a evolução do tratamento, o que está sendo feito, o que foi, né? Está agindo como um profissional responsável, querendo entender o quadro da paciente em si, para ver de que forma ela pode ajudar na manutenção da saúde bucal da paciente. Então, esse sistema onde a gente troca, né, informações e busca sempre preservar a qualidade de saúde da boca e, consequentemente, saúde física de todo o paciente, é hoje uma realidade que pode ser feita à distância. Claro, como eu disse, nem tudo dá para ser feito à distância, né? Então, por isso que todo lugar tem um dentista, né? Todo lugar tem um dentista que pode dar suporte para isso. E a gente pode contribuir com o dentista dizendo assim, por exemplo, olha, tá vendo esse canal que tá aqui? Nós verificamos na radiografia que ele tá com uma lesãozinha. O senhor pode verificar, por favor? Aí o dentista verifica, às vezes encaminha para um colega que é especialista para retratar o canal, né? E aí vai cuidando mais do paciente, vai fazendo com que ele tenha uma situação onde ele é beneficiado com o sistema. E não um sistema que a gente tenta concorrer um com o outro ou roubar um paciente do outro. Não é essa a intenção. A intenção é somar. Tanto que hoje a Odontobalance, ela dá assessoria para os dentistas executarem algumas modalidades de tratamento em outros estados, né? Então, o dentista pode solicitar, por exemplo, um acompanhamento, um tratamento dos pacientes que ele queira tratar com o sistema Clear Balance, né? A intenção é somar e ajudar as pessoas a terem os recursos próximos de onde elas estão. Então, essa é uma possibilidade, né? Do dentista usar os recursos que a Odontobalance dispõe para beneficiar o paciente. Outra situação, né? Por exemplo, o paciente às vezes tem problemas de coluna ou postura. Se a necessidade dele for
corrigir a torção craniana ou síndrome da bola de boliche, aí infelizmente a gente não consegue resolver à distância, né? Porque a aplicação do biomodulador só pode ser feita pessoalmente, e o biomodulador é um aparelhinho que a gente tem aqui na Odontobalance. Não dá para eu enviar e pegar de volta depois, né? Tem vários pacientes que estão em tratamento, então não dá para a gente enviar para o paciente fazer, é um risco grande, né? Um equipamento caro, então ele acaba tendo que vir para cá. Mas se o problema estiver associado à boca, ele pode sim fazer esse acompanhamento à distância. Nós desenvolvemos toda uma metodologia de preparação dos recursos para enviar. Aliás, é algo que vem acontecendo na odontologia em outras partes do mundo também. Algumas empresas nos Estados Unidos estão começando a fazer propaganda direto para o público final, falando que elas vão corrigir os dentes das pessoas sem que ele tenha que visitar um consultório odontológico. Eu não sei exatamente quem é que está coordenando esse processo, mas eu espero que tenha ali dentistas que possam avaliar com mais cuidado e mais detalhe, para que a gente tenha a segurança para o paciente. Nesse caso, por exemplo, se eu quero fazer o tratamento de uma criança que está prestes a fazer uma cirurgia de adenoide e amígdalas, mas a gente quer evitar. O processo acontece da seguinte forma: faz a consulta, pode fazer exames complementares se necessários. Uma vez que foi definido todo o processo e a estratégia, o que a gente faz? Nós vamos pedir para que o paciente procure um centro de diagnóstico bucal e ele vai fazer o escaneamento da boca, ele vai copiar a boca da criança, né? Aí ele vai copiar a boquinha da criança, manda para a gente num arquivo via e-mail. Aqui nós imprimimos na nossa impressora 3D, geramos os aparelhinhos, confeccionamos os aparelhinhos físicos, que são aparelhos desenhados para estimular o crescimento da arcada da criança e, mais importante do que isso, compensar e suplementar a deficiência respiratória, que é o que vai evitar a cirurgia. Enviamos para onde tiver que enviar, fazemos uma videoconferência para a instalação do aparelho, que é super simples. Até o processo de ajuste nós já desenhamos sistemas para ajustar a distância. E aí, feito todo esse processo, a criança começa a usar, fazendo as ativações de estímulo de crescimento e desenvolvimento, né? Então, essa é a realidade da odontologia hoje, a odontologia digital, que nos permite fazer coisas incríveis para pacientes que não podem ou têm dificuldade de se deslocar até São Paulo, tá bom? Gente, o programa chegou ao final, olha, marque a sua consulta de diagnóstico online ou presencial no 94774-4220. Lembrando de pôr o 11 na frente se você não estiver aqui em São Paulo, tá? Aí fica 4774-4220. Se você estiver em outro país, 55 e 11 na frente, tá bom? O programa chegou ao final, agradeço mais uma vez vocês pela audiência e convido você a acompanhar o nosso próximo programa. Tchau, tchau!